E aí, tá tudo bem? É um prazer a gente estar aqui de novo, né? Nova oportunidade. E é tão bom e é tão rico a gente saber que momentos como esses é o Senhor nosso Deus que está nos presenteando para que a gente possa juntos refletir a palavra de Deus. Nós temos um canal no YouTube, ele está intitulado Márcia Olinda Peçanha. Será um prazer que você se inscreva, compartilhe aqui os estudos, né? No objetivo de levar para outros também essa reflexão bíblica e dê a sua opinião. Tudo isso nos ajuda a pensar o como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho para servir ao Mestre que deu a vida por nós. Eu quero convidar você a baixar a cabeça, orar comigo, pedindo a Deus por esse momento nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela vida, somos gratos pelos teus cuidados e somos gratos porque o Senhor vive. E nós pedimos que do teu Espírito nos seja dado para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos o Evangelho de Lucas, fica no Novo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 10, do versículo 32, né? 38 até o versículo 42. Estas passagens, esses versículos vão estar falando para a gente de um momento, uma visita que o Senhor Jesus fez na casa de Marta e de Maria. Foi um encontro que Jesus teve e ali aconteceu uma situação que dá para a gente trazer para a nossa realidade, nos percebermos dentro de uma visita e também perceber como nós temos nos comportado quando se trata da pessoa de Jesus no nosso dia a dia, na vida atual que nós estamos levando. Quando a gente observa que Marta, a irmã de Maria, né, que a gente até compreende que devia ser a primeira filha, né, a mais velha, por causa das atitudes dela, mas Marta, ela tem uma atitude com o Senhor Jesus. E Maria, a sua irmã, tem uma outra atitude com Jesus. E vai ser em cima dessas atitudes que nós vamos tirar lições para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nessa visita, nós começamos a observar que Marta estava ocupada com o serviço da sua casa. E aí, quando nós observamos isso, nós temos uma tendência muito grande em dizer que Maria escolheu a boa parte e Marta foi repreendida pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque numa hierarquia espiritual, em relação ao natural secular, é mais importante, né, sentar aos pés de Jesus,
concentrando-se na espiritualidade por meio da oração e do serviço, do que a gente se distrair com tarefas diárias, com serviços domésticos ou outro qualquer serviço. Então, nós temos a Maria como a irmã espiritual, a Marta como a irmã que prioriza as coisas daqui, do dia a dia. Mas essa visita de Jesus também mostra para a gente que havia em Marta uma vida prática e muito ativa. Eu quero convidar você para pensar comigo, tanto em Marta quanto em Maria, e na resposta do nosso Senhor Jesus. Por que eu quero te convidar para isso? Nós estamos vivendo dias de pandemias, né? Dias que o dia vira noite. Em São Paulo, há poucos dias aconteceu isso, era às 15 horas, o momento da tarde virou noite. As pessoas precisavam estar ligando alguma coisa, porque tudo escureceu. Nós tivemos tempestade de areia, nós tivemos outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e que, de certa maneira, a gente entende isso como ações do ser humano na natureza criada por Deus e que tem alterado a natureza. Nós também vemos que há todo um comentário de uma nova ordem mundial e que as coisas realmente tendem a mudar e que nessa mudança, né, de temperatura drástica, como agora mesmo, esse resfriamento que está acontecendo no clima, em que alguns lugares no Brasil que nunca nevou está para nevar, e outros lugares muito frios, assim, de uma forma abrupta, tudo isso tem também tido a característica, segundo alguns comentaristas, de que há um mover, não é? Um movimento do ser humano em estar alterando a nossa situação climática. Mas por que eu estou trazendo isso para um momento de reflexão bíblica? Para que nós possamos entender que em meio a tudo isso, há também uma fala, uma promessa na Bíblia, que ela ainda não se cumpriu. Nós temos muitas coisas que Deus prometeu e que já se cumpriram, outras estão se cumprindo e uma está para se cumprir, em que o povo de Deus serve a Deus, adora o Senhor, busca o Senhor, mas espera o grande dia da vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, que não será como a primeira. Mas, enquanto isso não acontece, nós hoje estamos na mesma situação em que a Bíblia relata sobre Noé. Nós sabemos que Noé recebeu uma ordem de Deus para que ele construísse uma grande arca. E nessa arca ele colocasse animais, né? E por que Noé deveria criar aquela grande arca? Porque Noé ia receber, como toda a humanidade, o dilúvio, muita chuva. E só quem estivesse dentro daquela arca, com certeza, continuaria tendo vida. E quando a gente apanha a Bíblia para ler, no Velho Testamento, nós encontramos esse relato bíblico de quem entrou na arca e quem fechou a arca e quem deu continuidade à humanidade depois. Então, o que eu quero dizer, deixar claro, é que assim como Noé foi construindo a arca dentro das medidas e do tempo que Deus deu, assim também a palavra de Deus veio para nós como revelação de quem é Deus, o como ele faz as coisas e que ele é cumpridor dela. Assim como Noé dizia para os outros: olha, eu estou construindo essa arca porque vai chegar o dilúvio. E quando chegar o dilúvio, todas as outras coisas vão acabar.
As pessoas riam de Noé. Diziam que ele era maluco, que ele era um velho que já não sabia o que estava falando. Mas Noé persistiu na construção da arca. Por quê? Porque Noé acreditava naquilo que Deus falava. Então, o que nós precisamos tirar para a nossa vida, lição para a nossa vida, trazer para a realidade de hoje? Nós hoje estamos, como filhos de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus e que aprendem sobre Deus, de certa maneira, no lugar de Noé. Atentos à palavra de Deus e esperando Jesus voltar. Mas também dizendo que Jesus vai voltar, que as profecias estão se cumprindo. Mas assim como na época de Noé, ninguém acreditava, hoje também nós não estamos acreditando. Hoje nós dizemos que o homem tem mexido na natureza e isso tem trazido muitas mudanças, realmente é verdade. Entretanto, essas verdades que estão chegando até nós, quando você vai à Bíblia, você encontra que Jesus já tinha falado muitos anos atrás que elas aconteceriam. Então, nós precisamos estar vigilantes e atentos à leitura da palavra de Deus, para não sermos surpreendidos pelas coisas que Deus já nos avisou que Ele vai fazer. Quando nós vemos Marta aqui, dentro desse contexto bíblico, quando Jesus chega a visitar a casa de Marta e de Maria, nós encontramos uma mulher excessivamente ativa e prática. Nós vemos ali que Maria, sua irmã, ela era mais reflexiva, ela era mais espiritual. E, às vezes, nós reforçamos que nisso aí há uma hierarquia espiritual e que nós precisamos nos concentrar na nossa espiritualidade, como fez Maria, orando, servindo a Deus, né? Sem nos distrairmos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vivendo um quadro de pandemia. Quantos conhecidos nossos já morreram? E quantas vezes nós pensamos que podemos ser o próximo? Mesmo com todas as nossas prevenções? E esse momento de pandemia, esse momento que acontece isso aqui ou ali, são fenômenos que fazem com que a gente se distraia com aquilo que vemos. Jesus nunca se distraiu com o que via, porque Jesus só via o reino do Pai. As coisas daqui eram coisas passageiras. Então, nós precisamos compreender que ali estava Marta muito preocupada com os afazeres domésticos, muito preocupada com o trabalho. E nós podemos entender a situação de Marta. Sem crucificá-la, nós podemos entendê-la. Nós podemos perceber que Marta recebeu na sua casa cerca de 15, vamos botar aí 15 pessoas, que é o relato bíblico, Jesus e os discípulos. Só aí já tem 14 pessoas. Né? 12 discípulos, Jesus são 13 pessoas. Marta, 14, Maria, 15. Então, nós vemos que elas tinham que receber, como nós, quando recebemos as pessoas em casa, nós queremos acolhê-las da melhor maneira possível. Nós queremos oferecer os aposentos, mas também queremos sempre dar um agrado, algo para comer, algo para beber, faz parte da nossa cultura. E Marta estava ali pensando que ela tinha que fazer um almoço, ela tinha que fazer uma refeição, um lanche. Mas não era para uma, duas ou três pessoas. Ela tinha que fazer para várias pessoas.
Então, hoje, nós trabalhamos em casa, nós trabalhamos na igreja, nós trabalhamos fora da nossa casa, enquanto profissionais que somos, e nós temos muitos afazeres. Nós temos muitas pessoas para atender que estão ao nosso redor. E nós, muitas vezes, que crucificamos a Marta, fazemos como ela. Saímos cedo de casa, fazemos o nosso trabalho lá fora, já chegamos com a força de trabalho meio, né? Meia lá, meia cá. A casa espera, filhos esperam, e aí nós sentimos que mudamos a atividade, mas ainda não paramos de trabalhar. Continuamos trabalhando. Ficamos ansiosos como Marta em todas as tarefas e em tudo aquilo que nós precisamos dar conta. Essas coisas existem para nós, elas são necessárias para nós, como elas existiam para Marta e estavam sendo necessárias para Marta. Eram muitas as suas tarefas. E como se dar ao luxo de parar para construir algo como Noé, algo que vai garantir a vida com Deus, parar para conversar com Deus, parar para dar atenção à palavra de Deus. Nós não paramos para isso. E aí o que acontece? Conhecemos menos Deus. Falamos de Deus como alguém que é uma pessoa que nós gostamos muito. Mas nós moramos aqui no estado do Rio, em Campos, e ele mora em Nova York. Longe de nós. Mas não é essa vida que Deus tem para nós. Então, quando Jesus fala com Marta, 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 ele fala 2 vezes o nome de Marta. Você está ansiosa com muitos afazeres, com muitas coisas. Maria, Marta, escolheu a boa parte, a parte que ninguém vai tirar dela. Jesus não estava, naquela hora, né, repreendendo Marta. Jesus estava fazendo com Marta o que está fazendo com a gente através dessa reflexão hoje. Está nos chamando a atenção para nos percebermos como que estamos lidando com as coisas que são pertences de Deus. Porque nós fomos criados para adorar, para amar, para servir, para cuidar das coisas que o nosso Deus fez para nós. Então, quando nós ficamos assim, afastados das coisas de Deus, ocupados demais em relação às coisas de Deus, como Marta estava, nós não compreendemos o que Jesus estava dizendo para Marta. Ele não estava chamando atenção, ele estava ensinando. Marta, presta bem atenção, Marta. Eu preciso que você aproveite da minha visita, não só para me servir, mas para você fruir da minha presença, ouvir a minha voz, aprender comigo como Maria está fazendo. Jesus estava praticamente dizendo para Marta, busque primeiro o reino de Deus, minha filha. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Vai dar tempo de fazer. Quando as coisas se acalmarem, Maria levanta daqui e ajuda. A gente espera um pouco. Era isso que Jesus estava dizendo. Que Marta não podia perder de vista que ele era o Salvador. E ela precisava entender por que que ele veio. Por que que ele veio? E Maria percebeu o que Marta não havia percebido. Jesus elogiou Maria? Sim, pelo discernimento, pelo entendimento.
Mas Jesus aproveitou o ensejo para dizer a Marta: perceba como sua irmã. Perceba que eu estou aqui. E que eu, quando chego, as coisas mudam. Eu proporciono à vida de vocês o que vocês precisam. A paz que o mundo não dá está comigo. Eu sou para vocês o pão que alimenta a vida de vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou a pessoa que vai estar promovendo a ressurreição, porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo: todos estão separados do meu Pai e eu estou aqui. Então não perca a oportunidade que você tem de perceber que eu tenho poder, como você tem sabido. Eu tenho o poder de curar. Eu tenho o poder de transformar situações. Eu tenho o poder de fazer milagres. Mas eu vim para buscar vocês que estão fora da casa do meu Pai e que foram criados para viver lá. Perceba isso, Marta. Essas coisas todas vão ficar aqui. Mas o que Maria está aprendendo aos meus pés, quem ela está descobrindo que eu sou, ninguém vai tirar dela. Porque essas descobertas vão proporcionar à vida de Maria a salvação, a confiança, o refúgio necessário para que ela viva. E isso, Marta, eu ofereço a você também. Jesus não estava dizendo a Marta que o trabalho dela não era importante. Jesus não estava dizendo a Marta: olha, você tem que fazer um almoço meio-dia, né? Não, você faz às 14 horas. Ou seja, você tem que trabalhar 8, mas você vem cá conversar comigo, chega 10 horas no serviço. Jesus não estava falando isso. Jesus estava dizendo, em alto e bom som, que nós, como Marta, como Maria, naquela época, precisamos buscar o Senhor. Em meio a essa pandemia, em meio a essas mudanças de clima, em meio ao desemprego, em meio a toda a calamidade que a gente está vivendo, a violência, se nós perdermos a visão de que existe um Deus e que esse Deus veio em Jesus, exatamente porque nós estávamos já no meio de tudo isso, se nós perdermos a visão de que Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que tinha se perdido, e que Jesus deu a vida para nos salvar, e que em Jesus nós somos salvos da vida cheia de escuridão, cheia de violência, cheia de falta de amor. Por que falta tanto amor hoje? Por que tanta violência contra a criança? Tanta violência contra o adulto? Tanto desrespeito das pessoas? Porque nós não estamos sentados como Maria, contemplando o nosso mestre por excelência. Porque nele reside o amor, a paz, a bondade. Nele reside segurança. Nele reside vida. Nele reside compreensão. Nós não aprendemos essas coisas se não for sentados aos pés de Jesus. Então, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que Marta, ela lucrou com os conselhos de Jesus. Porque toda pessoa que é inteligente, que é sensível, quando Jesus chega,
ela lucra com aquilo que Jesus ensina. Ela aprende com uma profundidade muito grande. Ela é sensibilizada pela palavra de Deus. E Marta lucrou muito. E dessa forma, a gente vê que nós precisamos, em meio a todo o descontrole que vemos, como Noé, que a corrupção era imensa, também na época de Noé, nós precisamos estabelecer um equilíbrio entre o nosso culto, o nosso serviço cristão, que precisa ser diligente. Nós, quando estamos com Jesus, nós aprendemos coisas com Jesus, que nós dividimos com o outro, sem forçar o outro, porque aquelas coisas que aprendemos com Jesus começam a fazer parte da nossa natureza, modificam a nossa natureza. E as nossas, esse equilíbrio, né? Nós temos responsabilidades, como Marta tinha com a casa, hoje nós temos responsabilidades com a nossa casa, são as responsabilidades com o nosso trabalho, são as responsabilidades que eu diria cotidiana, mas elas serão para nós de grande valia para nossa interatividade, para o nosso convívio social, se nós tivermos atitude de dependência com Jesus, como teve Maria. Ela sentiu quem era Jesus. Então, Jesus visitou a casa de Maria e de Marta. Hoje, Jesus nos visita através dessa visita bíblica. Nos dá a oportunidade de refletir quem somos, como estamos. Nos dá a oportunidade de fazer aquilo que Deus tanto gosta que a gente faça. De reconhecer os nossos erros e de pedir com o coração arrependido perdão a Deus. Não é pedir perdão a Deus como pessoas que pedem perdão como se estivesse rezando, repetindo. Não. Oração de coração, com consciência diante de Deus. Jesus nos visita hoje, dizendo para a gente, equilibre-se e entenda que você é saudável e que você pode viver a sua vida de responsabilidades com a sua família, porque eu te criei para isso. Você pode ser responsável e deve ser com o próximo, mas buscai primeiro o reino de Deus. Adore somente ao meu Pai. Só a Ele você sirva. Porque, meu amigo que me escuta, meu irmão que me escuta, se nós não abrirmos os nossos olhos, o nosso Jesus vai chegar como chegou o dilúvio. E nós estaremos distraídos. E não estaremos como temos que estar, com a mala pronta para irmos para nossa casa. Porque no céu, Jesus não vai estar levando o que temos vivenciado aqui. Violência, arrogância, prepotência, indiferença, mortes, filhos que matam os seus pais, pais que estão fazendo coisas horríveis com seus filhos, estuprando, violentando. Essas coisas, elas não estão presentes na personalidade de Jesus. Elas são escuras, negras. E por elas serem assim, quando nós não estamos com Jesus, Jesus também não pode tirar de nós essa escuridão. Pensa bem como você está vivendo, aproveite esse momento, esse vídeo e se dobre ao Senhor, confesse ao Senhor
a situação que você está vivendo hoje, como você está vivendo em relação a Ele, o amor que você tem dedicado a Ele. Procure. As igrejas agora já voltaram, né? Claro que atendendo a questão de prevenção em relação à pandemia, mas se você tiver condições, procure uma igreja próxima à sua casa, mas uma igreja que te apresente o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que diz que Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar a mim e a você. A igreja que propaga Jesus como o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Procure uma igreja, não uma igreja que vai estar levando doutrinas para você, te proibindo disso ou daquilo, te distraindo com ensinamentos que não te fazem livre no amor de Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outra forma de você chegar a Deus sem que seja sem conhecer o Senhor Jesus. Ele é o passaporte para o céu. Ele é a ponte que te liga até Deus. Há um versículo também na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, amou as pessoas, de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que crê em Jesus, que vive com Jesus, tenha a vida eterna e não pereça. Então, pensa como você tem se relacionado. Deus fez a parte dele. Faça a sua. Entregue-se a Ele hoje ainda. Não deixe o tempo passar. Não espere para daqui a pouco. Não se permita distrair. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na próxima semana nós teremos um outro vídeo. Daqui a pouco estaremos projetando esse no YouTube e teremos um outro vídeo. É um prazer ter você no nosso canal, nos acompanhando. Divulgue para os seus amigos. Vamos pensar nas coisas de Deus. Quando você for fazer a sua oração, conversar com Deus, eu gostaria muito de pedir a você, peça a Deus pela minha vida, para que Ele possa também me ajudar a entender que sempre aqui eu estou para dividir aquilo que Ele me ensina e que eu vivo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que sempre nos ensina. Nós agradecemos por ela nos chamar a atenção. Quanto à atenção que nós estamos dando a ela enquanto palavra do Senhor e aos ensinos do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor que nos desperte, que fale conosco, que nos guarde, que conduza os nossos passos ao Senhor. Pedimos que perdoe os pecados que temos cometido, a falta de atenção com o Senhor, a distração, o empenhar demais a nossa força de trabalho em coisas que não pertencem ao reino de Deus. Nós oramos assim pedindo que abençoe a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, nos ajudando, Senhor, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Com prazer.